Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo hoje para o canal e o Banco Central acabou de anunciar que ele elevou a nossa taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, de 13,25% para 13,75%, um aumento de 0,5 ponto percentual. E afinal de contas, gente, o que é esse aumento que o Banco Central fez impacto nos seus investimentos de renda fixa e de renda variável? O que o Banco Central sinaliza com isso? E até quando o Banco Central vai aumentar a taxa de juros? Será que a gente não está num topo de taxa Selic ou ela ainda tem espaço para aumentar ainda mais? É exatamente isso que eu vou te mostrar com a análise que eu vou fazer aqui na tela do meu computador. Vem comigo! Bom, pessoal, então já estamos aqui com esse gráfico que mostra o ciclo de elevação da nossa taxa básica de juros da economia, que estava em 2% lá no final de 2020, início de 2021, e que foi subindo de uma forma muito acelerada, e agora, agosto de 2022, terminou com essa última elevação, que nem está atualizada aqui ainda no gráfico, com essa última elevação aí que eu anunciei no início do vídeo. E o que vocês precisam saber, pessoal? Que o Banco Central, ele já fez essa elevação, a gente estava precificando que a gente estava no final do ciclo de elevação da taxa Selic, mas o Banco Central, apesar disso, continua insistindo, né, com essa elevação de taxa de juros e por um motivo muito específico, pessoal. A inflação, ela ainda dá sinais de que ela não está 100% controlada e existe um fator externo que interfere diretamente aqui nas nossas taxas de juros, que é o comportamento das taxas de juros lá nos Estados Unidos. E é exatamente sobre isso que eu vim falar aqui hoje com vocês. Esse aqui é o Boletim Focus mais recente que a gente tem. Para quem não sabe, o Boletim Focus é um boletim divulgado pelo Banco Central todas as segundas-feiras e ele reúne uma série de expectativas do mercado financeiro com relação aos nossos investimentos. Se a gente der uma olhadinha, o mercado financeiro, com relação ao IPCA, ele está precificando que a gente vai fechar o ano com o IPCA em 7,3% e com taxa Selic em 13,75%. O acumulado do IPCA de janeiro até junho de 2022 já está em quase 6%. E se o mercado financeiro acha que a gente vai fechar o ano com o IPCA de 7,3%, isso quer dizer que muito provavelmente agora nos últimos meses do ano a gente vai ter um IPCA muito baixo e até mesmo um IPCA negativo, porque é só assim que a gente consegue fechar essa conta de previsão aqui do mercado financeiro. Por outro lado, vocês conseguem perceber que o Banco Central, por meio do Boletim Focus, ele está mostrando que se agora a gente vai ter um IPCA que está menor do que o que era estimado algumas semanas atrás, para 2023 as expectativas de inflação estão aumentando um pouquinho, né? O que preocupa a gente com relação a se efetivamente a inflação ela está controlada ou ainda não. Se nós olharmos as projeções do IPCA divulgada pela Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades Pertencentes ao Mercado Financeiro de Capitais, a gente pode ver que a Ambima ela está precificando que no mês de julho a gente vai ter um IPCA negativo. A gente ainda não tem dados oficiais do IPCA do mês de julho, porque o mês de agosto acabou de começar e só no dia 9 o IBGE vai divulgar dados oficiais com relação ao IPCA. Mas a gente consegue ver aqui que o IPCA foi registrado como negativo, ou pelo menos essa expectativa que a Ambima tem para o mês de julho. Mas o que me preocupa, pessoal, é isso aqui. Apesar da Ambima, né, e do mercado financeiro como um todo, como a gente viu pelo Boletim Focus, ter precificado que a inflação está de fato caindo, o que me preocupa muito é esse gráfico aqui. Para quem não sabe, existem vários núcleos que são componentes da inflação medida pelo IBGE. O IPCA, que é o índice inflacionário medido pelo IBGE, ele é uma média de vários itens, de vários produtos e serviços que nós, consumidores, né, temos que utilizar durante o mês. E dentro desse gráfico aqui, a gente pode ver, né, os núcleos, as subdivisões dessa média do IPCA, que envolve, então, os setores de alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transportes, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. A gente pode perceber que os únicos núcleos de inflação que registraram, né, deflação, ou seja, comportamento negativo, ou seja, que de fato caíram de preço, foram os núcleos de habitação e transportes. Habitação, pessoal, e transportes, pelo seguinte, houve a aprovação de uma emenda à Constituição que limitou o teto de ICMS cobrado pelos estados tanto em energia elétrica quanto em combustíveis, e isso fez com que a gasolina caísse de preço, que a conta de energia elétrica barateasse. Mas é um fator, pessoal, que foi provocado, um fator de deflação, provocado por uma medida, né? Uma medida legislativa, uma ginástica legislativa. E não, de fato, porque esses serviços e produtos estão mais baratos. Por outro lado,
dentre os índices que aumentaram, que registraram inflação, pessoal, aumento de preço, a gente vê como muito preocupante o núcleo de alimentação e bebidas, de vestuário e de educação, que são itens essenciais hoje, que brasileiro, né, que consegue cortar mais ainda em alimentação e bebidas do que já cortou nos últimos meses, né, com a inflação gritante que a gente já tem registrado. Então, apesar dessa deflação nos núcleos de habitação e transportes, a gente vê que a inflação ainda nos outros núcleos não deu sinais de arrefecimento. E isso me leva a crer, pessoal, que essa última elevação da Selic, infelizmente, ainda não foi a última. Ainda nós não chegamos ao topo, ao ciclo final de elevação da Selic. Isso porque, além da gente não ter visto, né, uma redução da inflação nesses núcleos aqui, como alimentação e bebidas, vestuário e educação, ainda tem um outro fator que me preocupa bastante. O Banco Central dos Estados Unidos começou agora a aumentar essa taxa de juros também para controlar a inflação, pessoal, que assola os países em nível global. Os Estados Unidos tinham uma taxa básica de juros da economia que estava entre 1,5% e 1,75%, e ela foi aumentada para 2,25% a 2,5%. Justamente porque o Banco Central norte-americano está tentando fazer o mesmo que o nosso Banco Central, que é o quê? Controlar a inflação, que vem atacando os produtos mais consumidos pela população. E se um país desenvolvido, né, muito mais seguro que o Brasil, está aumentando sua taxa de juros, isso instantaneamente, por si só, pessoal, pressiona a nossa taxa de juros para cima. Porque para a gente continuar sendo um país que atrai capital estrangeiro, a gente precisa, pelo fato de sermos um país emergente e bem mais arriscado que os Estados Unidos, termos um diferencial de taxa de juros, ou seja, uma taxa de juros maior que a americana, muito significativa. E para a gente manter esse diferencial de juros, se o Banco Central americano está aumentando a taxa de juros lá nos Estados Unidos, isso pressiona mais um aumento da nossa taxa básica de juros, a nossa Selic. Por isso que eu não acredito que esse último aumento foi o derradeiro aumento. Acho que na próxima reunião que o Copom for fazer, daqui a 45 dias, a gente ainda tem mais um aumento, e por isso que eu continuo, pessoal, nutrindo preferência por investimentos pós-fixados atrelados à Selic e ao CDI. É o caso do Tesouro Selic, que a gente pode ver aqui, e é o caso dos investimentos de renda fixa de crédito privado, como CDBs, LCIs e LCAs atrelados ao CDI. Porque esse fator externo, aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos, tem me deixado bem preocupada quanto à assertividade, à certeza quanto a um fim de ciclo de taxa de juros, quanto a um fim do ciclo de alta das taxas de juros aqui no Brasil, né, a nossa taxa Selic. Então, por enquanto, né, eu acho que o que a gente deve fazer de mais prudente é ainda investir em ativos pós-fixados atrelados à Selic. Pode ser também ativos atrelados ao IPCA, mas eu não vejo, né, no curto prazo, grandes ganhos com ativos atrelados ao IPCA, porque como a Selic, né, que está praticamente em 14%, uma hora esses índices inflacionários vão ter que, de forma concreta, ceder. E para mim a grande aposta fica, então, nos investimentos atrelados à Selic, e também um pouquinho de pré-fixado que você já pode investir, porque a gente já está com taxas de juros bem elevadas. Mas certeza de que as taxas pré-fixadas que estão agora não vão aumentar, essa certeza eu não tenho. Até porque a gente vê, né, que os Estados Unidos aumentando os juros lá, isso pressiona a nossa curva de juros aqui. Então a gente pode ver, inclusive, taxas significativamente maiores nos investimentos de renda fixa pré-fixados. Por causa disso, pessoal, inflação aqui, que ainda não deu sinais concretos de desaceleração, e taxas de juros americanas subindo num ritmo forte, é que eu acredito que a gente ainda deve ter uma postura mais conservadora e priorizar os investimentos pós-fixados atrelados à Selic e atrelados ao CDI. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre os melhores investimentos de renda fixa, e vou deixar ele aqui nos destaques para vocês se orientarem por essas opções que continuam sendo as mais vantajosas. Mas o recado que eu tinha que dar para vocês é esse: a gente não está, infelizmente, no tão esperado fim do ciclo de alta da taxa Selic, tanto pelo cenário interno de deterioração da inflação, quanto pelo cenário externo, né, de aumento da taxa básica de juros nos Estados Unidos. Isso, então, veio como uma bomba para pressionar as nossas taxas aqui no Brasil. Tá? O recado que eu tinha que dar para vocês hoje era esse. Não esqueçam de ver esse último vídeo que eu coloquei aqui nos destaques, com sugestões de investimentos de renda fixa, né, atrelados ao CDI, atrelados à Selic, com taxas muito boas, para a gente então aguardar os desdobramentos, né, do que vai acontecer na próxima reunião do Copom, e aí sim bater o martelo com certeza se chegamos ou não ao fim do ciclo de alta da Selic, e poder então investir, né, com tranquilidade em tesouro pré-fixado, em CDBs, LCIs e LCAs pré-fixadas e títulos públicos, sobretudo com o objetivo da gente fazer marcação a mercado. O recado de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida me chamem aqui nos comentários.
Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.